Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Alex Pereira e esse é mais um videocast do Fiber Photographer. Eu primeiro gostaria de agradecer a todo mundo que curtiu aí o nosso primeiro videocast, que deu sua opinião, sua sugestão e que me incentivou a continuar. Tem um certo atraso aqui, mas vamos que vamos e eu vou futuramente alinhando aí a periodicidade. Eu trouxe aqui algumas coisas aqui para vocês verem, aproveitando também dois filmes que um já estreou há algum tempo, que é o Capitão América 2, e um que está para estrear, ou dependendo da data que você está vendo o vídeo, ele já estreou, que é o X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Então eu trouxe aqui miniaturas do Wolverine e do Capitão América. Vamos lá ver quais são, tem algumas versões aqui especiais, até algumas customizações que eu fiz. Vamos lá! Bom, para começar nós temos o primeiro Capitão América da minha coleção. O primeiro que eu adquiri, que foi o Capitão América da linha Ultimate, que aqui foi chamado de Ultimate Marvel num gibi chamado Supremos. Na verdade, muito do filme dos Vingadores, parte dele ali, se baseou nessa HQ chamada Supremos. Você pode ver que o visual desse Capitão América inspirou o visual do filme Capitão América o Primeiro Vingador, porque ele é todo da Segunda Guerra Mundial, desde o armamento, a espingarda aqui, o escudo triangular. Pode reparar que no filme ele utiliza um escudo bem parecido. E uma particularidade, eu adoro esse cantil aqui, ó, que ele tem no uniforme atrás. Enfim, todo armamento dele foi da Segunda Guerra Mundial. O rosto, olha só, ele usa um capacete. Um capacete aqui, ó, bem da Segunda Guerra Mundial. Essa cara de raiva, ela foi baseada no traço do desenhista Brian Hitch, que foi quem criou esse uniforme. Se você observar, ó, tem até o Azinho aqui, ó. O A, né, do Capitão América tá aqui no escudo dele. E uma outra particularidade é que ele também possui uma cabeça sobressalente. Só um instante. Temos aqui o semblante sério do Steve Rogers aqui. Então, essa é uma versão que eu gosto muito. E ele vem com um bônus também junto na embalagem, que é o Sr. Nick Fury, já com o rosto do Samuel Jackson. Que é uma curiosidade também. Muito antes do filme dos Vingadores estrear, a Marvel já tinha essa versão alternativa do Nick Fury com o Samuel Jackson. Porque o Nick Fury originalmente nos anos 60 e 70 ele era branco. Então só para essa versão alternativa dos Supremos que foi criada essa versão aqui, ó, onde nós temos o Samuel Jackson. Então os dois vieram juntos, né? Foi uma embalagem chamada Tupac, onde vem dois personagens juntos. Foi um achado isso daqui. Enfim, essa é a versão do gibi Os Supremos, do Capitão América, com a versão da Segunda Guerra Mundial, que eu acho muito estilosa, mais um bônus aqui, o Samuel Jackson de Nick Fury. E agora vamos para duas versões não oficiais do Capitão América, ou seja, customizações, né? Quem já coleciona há algum tempo e tem uma mão boa gosta de customizar as miniaturas e fazer umas versões próprias. No caso, essa aqui foi uma das minhas primeiras experiências com customização, que é um Capitão América Ultimate também, só que feito a partir daquelas miniaturas baratas, paguei R$10 nele, só que ele tava com a pintura completamente estragada, assim, estranha. Aqui, ó, ele tem um tom vermelho em volta dessa estrela aqui da lateral. Então isso aqui foi eu que fiz, esse tom vermelho. Eu dei uma repintura em alguns detalhes aqui do uniforme, inclusive esse cantilzinho aqui atrás. É uma versão até quase clássica do Capitão América, não há muitas diferenças nessa versão aqui. As orelhas dele também, que estavam azuis, né? Fui ali e coloquei um tom de cor de pele. E também, ó, você pode ver que é um sapato um pouco mais militarizado também. É isso que eu achei legal dessa versão. E tudo bem, por ser uma versão não oficial, com poucas articulações, né, ele não gira o braço para o lado, aqui, ele só gira para frente. Por ser um molde muito bem feito de um Capitão América, eu resolvi aproveitá-lo. Eu achei que esse ficaria bonito na minha coleção. Ficou legal mesmo. E também, como eu tive que refazer a cabeça dele, então sobrou um corpo. Então o que fiz? Eu criei uma versão do super soldado Steve Rogers usando a cabeça sobressalente, ali, aquela cabeça do Steve Rogers do outro Capitão América que eu já mostrei, do Capitão América da Segunda Guerra Mundial. Esse uniforme aqui
O uniforme do último filme, um deles se baseou nesse visual. Esse é o uniforme que o Capitão utiliza quando ele deixa de ser o Capitão América em histórias recentes para virar o super soldado. Ele vira como se fosse uma autoridade ali dentro do governo, uma autoridade para assuntos relativos a superpoderes, a heróis, enfim. É como se ele virasse o novo líder da SHIELD. Tanto que ele tem um visual que no gibi ele é preto para azul. Tem todos esses detalhes aqui, ele tem uma faixa. Perdoem até a minha pintura, essa foi uma experiência até satisfatória, mas realmente ele não é tão preciso. Mas eu gosto. Aqui ele tem uma espécie de águia americana, um símbolo de uma águia americana com a estrela aqui no canto. Nem sempre ele usa escudo, mas como eu tinha um escudo a mais, eu deixei o escudo pra ele. Também aqui, aproveitando o mesmo molde do Capitão América, todo aquele equipamento militar. Então aqui temos o Super Soldado e o Capitão América Ultimate, ambas versões customizadas, né, não oficiais. Mas ficam bem na coleção. Já aqui temos o que eu acho o Capitão América preferido ali, o mais bem feito dos que eu tenho. Que, bom, é um grande spoiler para quem não conhece os quadrinhos. E eu não duvido nada que se um dia nos filmes o Chris Evans não quiser mais fazer o papel, eles vão utilizar uma versão parecida com essa. Vamos ver, talvez sim, talvez não. Este é o Capitão América que por um ano ou um pouco mais que isso, ele substituiu o Steve Rogers. E quem é ele? Simples, o Soldado Invernal. O mesmo vilão do filme ali, nos quadrinhos, depois de toda aquela história dele recuperar a memória dele, ele acaba ficando um bom sujeito de novo, né? Um pouco atormentado, lógico. E durante um certo período, o Capitão América morre. E durante esse período, o próprio Capitão pede pro Tony Stark ajudar mesmo que na época o Capitão estivesse um pouco brigado com o Stark por alguns motivos, ele pede pro Stark, ele deixa como uma espécie de um pedido antes dele morrer, assim, ele deixa um pedido pro Stark ajudar o Bucky Barnes. Então, ele acaba, o Stark, convencendo o Bucky Barnes a ser o Capitão América. O que é uma versão muito legal. O uniforme foi desenhado pelo desenhista Alex Ross. Então, parece que ele pegou aquele escudo triangular, olha, do Capitão e colocou por cima de uma malha preta. Então, ele tem um visual um pouco mais bruto, eu acho, né? Esse Capitão, ele não durou muito tempo, porque principalmente depois que o primeiro filme do Capitão estreou, a Marvel já resolveu acompanhar o cinema e falar, não, vamos trazer o Steve Rogers de volta. Então é uma pena mesmo, o Bucky poderia ter sido o Capitão América por mais tempo. Porque era um personagem bem interessante, ele sempre se perguntava se estava à altura do desafio. Bom, é um visual muito legal. A miniatura em si, ela vem ali com uma pistola, bem ao estilo do que o Bucky usa. Um escudo também bem acabado, grande, né? Pra proporção dele. Todo o visual aqui, ó, as botas. Enfim, é um visual, não diria dark, né? É um visual sério, um pouco mais sério assim, no Capitão América. Sério não, mais durão eu diria. Essa miniatura ela foi produzida pela Diamond na linha Marvel Select. Ela não tem 6 polegadas, ela tem aproximadamente 7 polegadas. Toda a pintura, isso é muito legal, realmente um azul metálico, porque no uniforme dos gibis ele utilizava mesmo um tom metálico. Não chegava a ser uma armadura, mas era um acabamento com uma proteção melhor. Então aqui está. Ele tem todo tons metálicos no vermelho e no azul aqui, só o preto sendo fosco. As luvas curtas aqui. Aqui o rosto dele é a mesma máscara do Capitão América mesmo. E o que é mais legal, ele vem com uma base, olha só. Ele vem com uma base como se fosse uma gárgula, não. Eu diria um adorno dos altos dos edifícios, assim, né? Imagino que nos Estados Unidos tenha muito isso. Uma espécie de arquitetura aqui com o bico de um falcão, assim. O interessante é que você pode até... Aqui tem 2 furos, né? Na base, você pode simplesmente prendê-lo na parede e fica bem legal. Você pode até imitar a capa clássica onde o Bucky aparece com esse uniforme pela primeira vez. É uma pena mesmo, mas esse Capitão América deu certo. Então eu vou aproveitar o momento para mostrar o próprio Bucky. Aqui temos ele como Soldado Invernal já no seu visual dos gibis mesmo. Ao contrário do filme, ele não usava
uma máscara inteiriça no rosto, ele só usava aquela máscara de super-herói mesmo nos olhos, o mesmo braço metálico, e aqui ele já tem a bandeira americana no braço, não a russa, porque, enfim, essa é a versão bonzinho dele. Pouco depois ele voltar ao normal, ele acaba se tornando esse Capitão América que eu acabo de mostrar. E depois ele volta a ser o Soldado Invernal mesmo. Mas enfim, vamos voltar ao Capitão América, pois é dele que estamos falando. E aqui temos o caso contrário. Ao invés dos quadrinhos influenciarem os filmes, eu diria que esse foi um caso dos filmes que influenciaram o quadrinho depois. Bom, um certo tempo depois do Capitão América supostamente voltar dos mortos, mas isso é assunto para outro dia, ele acaba mudando o uniforme depois. Hoje é o uniforme atual que ele utiliza. E ele lembra um pouco a ideia do Capitão agora, né? É um uniforme militarizado, só que ele é militarizado com base nos soldados modernos. Ele inclusive foi publicado na fase atual da Marvel, que nos Estados Unidos chama-se Marvel Now e aqui Nova Marvel. O legal da miniatura em si, ela tem 6 polegadas. Como eu coloquei aqui, ele segurando o escudo, colocando o escudo nas costas, é que o escudo pode ser acoplado. Aqui ele tem um encaixe bem interessante aqui, ele tem um clássico furinho onde podemos encaixar o escudo. Bom, ele já não tem as asinhas na máscara, é um capacete mesmo, inclusive com direito a protetor de queixo, alguns detalhes aqui na luva, olha só, como se fosse uma série de pulseiras, né? Coisas de militar moderno mesmo. Cinto enxuto, gosto bastante também, parece uma armadura. Só que não uma armadura, né? Só um revestimento mais acolchoado pro capitão. Essas joelheiras aqui que dão um charme legal. Botas normais. Enfim, essa é a versão Marvel Now. Ela é baseada nos gibis mais atuais. E também, logicamente, no escudo nós temos um outro plug aqui duplo. Um plug aqui, tá vendo? Que você já encaixa aqui no braço do sujeito. Ele tem 6 polegadas, é bastante articulado. E tem uma cara séria também, como o Capitão deve ser. Enfim, esse é o Capitão da linha Marvel Now. Foi lançado pela Hasbro recentemente até. Acho que até dá pra encontrar em loja se você for procurar. Bom, agora vamos falar da nossa outra parte aqui do videocast sobre o nosso amigo Logan, conhecido como Wolverine. Este aqui é um uniforme que ele usou nos anos 80 e durante toda a década, né, dos anos 80 e também até a metade dos anos 90. É um uniforme marrom e bege. Ele é baseado no desenho do desenhista John Byrne, que era um canadense. Esse desenhista foi um dos que ajudou a popularizar os X-Men ali de vendas nos anos 70 e 80 também. Porque o John Byrne foi quem delimitou que o Wolverine deveria ser um canadense. E esse uniforme também dá pra você levar muito mais a sério do que aquele clássico amarelo. Quando eu comecei a ler quadrinhos ali, já há muito tempo, era esse uniforme que ele usava. E uma coisa legal também é que esse Wolverine, se você colocar perto de qualquer outra miniatura de 6 polegadas, ele vai parecer mais baixo. Porque o Wolverine só é alto e galã mesmo nos filmes, né? Agora, no gibi ele sempre foi um sujeito baixinho, atarracado. Até o personagem tem uma certa fama, mas enfim, ele sempre foi baixinho. E o interessante é essa base muito legalzinha que vem com ele aqui, ó. Que ela é relacionada às histórias onde o Wolverine ia se meter no Japão. Esse aqui, se eu não me engano, é o Ogun. É um dos senseis ali envolvidos nessas histórias japonesas e que achava o Wolverine um desonrado. Então, é legal pra caramba essa miniatura. Dá pra você colocar ele em cima, olhando pra baixo, né? Como se realmente ele já estivesse planejando a morte do senhor aqui. É uma miniatura rara, ele foi lançada pela Toy Biz, não sei quando exatamente, talvez no final dos anos 90 ou começo de 2000 ali. Uma miniatura até difícil de se encontrar. Você vê que ele tem os dentes à mostra aqui, né? Uma cara de alguém que realmente não podemos mexer. Já esse aqui com esse uniforme amarelo e azul é um caso interessante.
ele usou esse visual em uma série curta ali de histórias, também no meio dos anos 90 ali, onde todos os X-Men daquela formação utilizavam o mesmo uniforme. Você vê que, olha, ele tem esse semblante aqui mais sério, certo? Ele tem também todas essas correias aqui, ó, que era uma coisa muito em moda nos anos 90. Esse uniforme ele é uma recriação do uniforme clássico dos X-Men que eles usavam nos anos 60. Gosto bastante, ele vem com essa expressão séria aqui. Ele é supostamente baseado no traço do Jim Lee, apesar de eu achar que não tem muito a ver com o traço do desenhista. Mas é uma bela miniatura mesmo. E ele vem com alguns acessórios interessantes que vocês podem ver nas fotos que estão mais abaixo no blog. Como uma outra cabeça aqui, ó, pra você trocar, que é uma cabeça dele com raiva já. Dá pra colocar umas poses bem interessantes. E também uma mão, outra mão aqui, ele vem com um par de mãos com as garras estendidas e um par de mãos com as garras retraídas. Então dá pra você fazer uma inúmera série ali de poses com ele. E ele também veio numa embalagem Tupac. Ele vem com o Forge, que é um mutante inventor ali dos X-Men. Ele é um indígena. E também vem com a cabeça com uma expressão mais séria para você trocar. Tem rabo de cavalo até o cara, estranho, não? Vem com umas armas enormes, que também era um recurso muito em moda nos anos 90. Por que vem os dois juntos? Porque na mesma história onde eles invadiam um planeta espacial, acho que era o planeta dos Shi'ars, tinha uma cena que saíam os dois ali, quando todos os X-Men estavam presos, saíam os dois, o Forge super armado e o Wolverine com as garras assim à mostra, saíam tentando recuperar todo mundo e passando a porrada em qualquer um que passava. Enfim, esse aqui é um Wolverine de uma edição especial que vem junto com o Forge, com o uniforme básico dos X-Men. Ele tem 6 polegadas e ele foi lançado pela Hasbro. E aqui, para quem é fã dos filmes dos X-Men desde o começo, lá em 2000, temos assim que é baseado no Wolverine do primeiro filme dos X-Men, do X-Men 1 mesmo, lá longe. Ele não é muito parecido com o Hugh Jackman, mas acho que são os recursos da época, né? Lançado pela Toy Biz, essa miniatura, você vê que ele lembra, né, um pouco a atitude ali do Hugh Jackman. Pelo menos o cabelo é bem parecido. Ele vem com umas garras até tímidas, né, umas garras um pouco menorzinhas aqui, ó. Mas o mais legal é a motocicleta. É justamente para fazer alusão àquela cena que ele roubava a motocicleta do Ciclope no primeiro filme e saía rodando por aí. Gosto também bastante dele. Ele tem articulações até simples. Ele é de 6 polegadas. Tem articulações... somente uma aqui, articulação simples na cintura, ele não dobra o torso, cabeça normal, os braços aqui para os lados, normalmente. E o melhor, dá para você usar essa moto com qualquer versão do Wolverine de 6 polegadas que fica legal. Esse então é o Wolverine com a X-Cycle, esse era o nome do equipamento. Inclusive ela até dispara algumas coisas aqui, ó. Tá vendo? Quer dizer, se bem que agora eu já não sei onde foi o projétil, mas isso é questão de procurar. E também ao você rodar a moto aqui atrás, quando você experimenta rodar a moto, ela dispara esse pedaço aqui do... ela dispara esse pedaço aqui do escapamento. Mas enfim, eu não vou testar isso agora, mas ele faz isso. A motocicleta é bem útil para qualquer miniatura. Já o próximo também foi lançado ali pela Toy Biz há um bom tempo, acredito que entre 2000 a 2002, que é o Wolverine baseado na fase escrita pelo Grant Morrison, que é o meu escritor preferido, que ele escreveu o gibi dos X-Men durante algum tempo, durante uns 4 anos. No caso, a fase se chamava New X-Men, onde depois do sucesso do primeiro filme, ele colocou todos os X-Men com umas roupas também de couro, e o Wolverine foi pego nessa onda com uma roupa de motoqueiro. Jaqueta preta, no gibi, infelizmente no boneco não, mas ele tem os X assim no ombro, ele tem somente assim o cinto, barriga pra fora aqui, e eu fiz uma pequena adaptação nele. Eu coloquei uma
uma espécie de uma dog tag de soldado aqui nele, já que ele não vinha com isso. Se você for procurar e acabar encontrando ele na embalagem, já que eu comprei usado, ele vem com uma base que é um sentinela destruído, e ele vem com outro sentinelazinho que você pode... um mini sentinela que você pode colocar ao redor dele. Gosto bastante desse, apesar de uma cara meio sorridente, parece uma cara meio sacana, né? Tipo, meu, vou te pegar e você já era. Ele vem aqui com as garras. Ele também é baixinho. Se você colocar ao lado ali de qualquer miniatura de 6 polegadas, a altura dele também corresponde. Então esse aqui é o Wolverine da fase que eu considero uma das melhores dos mutantes, da fase New X-Men, com roupa de motoqueiro. Com aquela moto da miniatura anterior, ele funciona muito bem também. E aqui temos uma das melhores versões do Wolverine do cinema, interpretado pelo Hugh Jackman. Esse aqui é a miniatura baseada no último filme solo do personagem, o Wolverine Imortal, que nos Estados Unidos tem o nome original simples de The Wolverine. No caso, você vê que ele é muito parecido, ele tem 7 polegadas, foi lançado pela Diamond Select, dentro da linha Marvel Select. Ele é bastante parecido com o Hugh Jackman, no caso. Se eu consigo até iluminar melhor aqui para vocês verem. Mas toda a escultura da miniatura foi feita no molde do Hugh Jackman, que nesse filme tá ele até deu uma exagerada ali, acho que na preparação física dele. Não sei se dá pra ver bem, mas nos braços nós temos até as veias no corpo dele, conforme algumas fotos de divulgação. Acessórios muito legais, ele possui a espada katana aqui, a espada japonesa. Todo o uniforme meio militar aqui, sem camisa, que ele aparece no começo ali do filme. E tem uns acessórios bons, como eu falei. Ele tem 2 mãos sem garras, justamente com as garras retraídas, para você até colocar as 2 mãos na espada, com uma postura oriental. Temos também 2 mãos com as garras de metal, de adamantium, para você ir trocando. E além disso, 2 garras de osso. E também 2 acessórios muito bons, que são estes. Ele tem uma cabeça com expressão séria aqui. Uma outra com uma expressão mais ou menos, com os dentes cerrados. E uma terceira, já ele totalmente com raiva, que você pode trocar à vontade com ele aqui. Bastante articulado, você colocar em uma série de poses. Inclusive até imitando alguma pose do filme ali. Esse foi o mais recente ali que eu adquiri. Ele foi lançado no ano passado. É o Wolverine do filme Wolverine Imortal. Acredito que seja a versão, pelo menos nessa escala, entre 6 e 7 polegadas, a versão definitiva ali do Wolverine do cinema. Esse aqui é imperdível para qualquer fã. Bom pessoal, esse foi o nosso videocast especial com o Capitão América e Wolverine. Eu espero que vocês tenham gostado. Mandem suas sugestões, qual personagem que vocês gostariam de ver aqui no vídeo. Então é isso aí, muito obrigado, valeu, tchau!